Graça e paz, amados, boa noite, amém? Estou aqui, eu venho por meio desse testemunho, gravando para o canal Semeando Vida. Eu venho aqui trazer um pouco da minha história, amém? Antemão, quero já estar me apresentando. Eu sou o pastor Danilo Vidal, da cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, amém? Venho aqui, antes de começar um testemunho, deixar uma palavra de Deus para a vossa meditação, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 118, e no versículo de número 9, e versículo 10 e 11, amém? Diz assim a palavra: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor a despedacei. Cercaram-me e tomaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despadecei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. E frisando esse aqui no 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Amém? De antemão já quero agradecer a Deus por estar compartilhando com os irmãos. Quero estar agradecendo primeiramente Deus por essa oportunidade que me concede. Venho agradecer a Deus aqui pela vida das pessoas que estão aqui comigo essa noite, meu filho Estevão, também nosso irmão Alberto Vandinho, Deus abençoe. É uma honra estar com os irmãos. Amém? Amados, eu quero contar meu testemunho, meu irmão. Eu tenho 35 anos de idade hoje, e um pouquinho atrás, voltando atrás, com um mês de nascido, eu me recordo que, segundo a minha mãe, eu fui uma criança que quando nasci, eu fui desenganado pela medicina. Eu fui uma criança que, com um mês de vida, tudo que a minha mãe me dava de alimento, ou seja, o recém-nascido, o meu estômago não aceitava nada, rejeitava tudo, era água, era tudo que caía no meu estômago voltava. Eu fui desenganado por uma doença por nome semioto, uma doença que pela medicina não tem cura, uma doença que na época o médico me deu 3 meses de vida, E a minha vida começa assim. Então, há 35 anos atrás, a minha mãe, ela pegou e então só chorava, porque o médico já tinha falado para ela que era 3 meses de vida que eu tinha. E quando o médico fala isso para ela, o que acontece? A minha mãe automaticamente, ela não conhecia, Deus, ou seja, minha mãe não era evangélica na época, e minha mãe começou a fazer o quê? Confiar em ouvir as pessoas dizer que Jesus curava. Eu me recordo que, segundo a palavra da minha mãe, um pastor por nome Dionísio Candeias, na época, foi um pastor que orou pela minha vida. Quando minha mãe apresentou minha vida até aquele pastor, porque ela sabia que Jesus curava. Ela não era evangélica, mas ela sabia que Deus tinha o poder de cura. Ela sabia que Deus tinha o poder de fazer o milagre. E segundo o relato do meu pai, que já há 4 anos, a vida da minha mãe só era chorar, porque eu era uma criança muito debilitada, uma criança muito fraca, devido a esse problema que eu tive de saúde, devido a essa doença que eu tive, que os médicos disseram que já não tinha mais cura. Pois bem, quando a minha mãe leva eu até esse pastor ora pela minha vida, e quando Deus ali toma a boca daquele pastor, aquele pastor automaticamente ele começa a entregar o que Deus falara no coração dele. E aquele pastor automaticamente, o que ele faz? Ele deixa Deus usar a sua boca, e ele fala para minha mãe que eu ia ser uma criança que ia crescer, que eu não iria morrer, e que eu ia me tornar um pregador da palavra de Deus. Pois bem, amados, passando-se 1 ano já após essa oração, e começou a crescer esse menino. E eu quero frisar aqui, deixar bem claro para você uma coisa, que eu conheci o bem, eu conheci as coisas celestiais, e eu também conheci o mal. Eu conheci o lado obscuro, eu conheci o outro lado, ou seja, eu conheci os 2 lados. Pois bem, comecei a crescer com 1 ano, 2 anos, comecei a crescer, comecei a me desenvolver. E o meu pai era uma pessoa que bebia, muito e batia na minha mãe. Aquilo ali começou a criar uma revolta no meu coração, começou a criar
uma revolta muito grande, ou seja, eu comecei a crescer uma criança muito revoltada. Eu me lembro que ali já com meus 7, 8 anos, eu era uma criança bem revoltada, devido o meu pai beber muito e bater minha mãe, devido a ver as brigas, aquelas brigas contenda, e eu vi meu pai batendo na minha mãe, que ele começou a crescer em mim uma raiva, um ódio tão grande, que eu comecei a ficar muito revoltado com a vida. Me recordo eu com 10 anos, na escola, ainda quando criança, quando pequeno, me lembro que a gente brincava, e a gente às vezes brigava por ser criança, eu já pegava a raiva daquela criança. Eu me recordo que a gente morava num bairro Recanto das Águas na época, e quando eu brigava com uma criança, o que eu fazia? Eu já pegava ódio, já tinha maldade de matar aquela criança, ou seja, aquele meu amigo. E quando eu comecei a crescer com essa maldade no meu coração desde criança, eu comecei a crescer uma pessoa perversa, uma pessoa que, embora fui curado pela mão de Deus, mas ao mesmo tempo ainda não tinha um encontro com Deus, eu não tinha um contato com Deus. Então, devido a tudo aquilo que eu vivi quando eu era criança, na minha juventude, quando eu era criança, tornou-me uma pessoa muito fria, ou seja, eu comecei a ter muito ódio das pessoas. Pois bem, não demorou muito até que eu conhecesse Deus, não demorou muito até que eu conhecesse Jesus, eu conhecesse aquele que tinha me curado, pois eu sabia, porque minha mãe me falava, meu pai me falava que Jesus tinha me curado. Minha mãe dizia para mim que Deus tinha feito um milagre na minha vida. Então, a minha vida foi dando esses passos devagar, né? E eu cresci saudável, eu cresci muito saudável. E eu me recordo que com 12 anos de idade, eu tive um encontro com Deus. Foi com 12 anos que eu comecei a sentir realmente a presença de Deus. Eu me recordo que na época eu fui taxado como louco, porque eu me lembro que tem hoje é vizinho meu, né, é um obreiro, um evangelista hoje, mas na época a gente era companheiro de criança na igreja, e eu e esse jovem por nome Fernando Miranda, que é uma bênção, é um exemplo de vida até hoje, e a gente fazia evangelização. Aqui na nossa cidade tem uma rua aqui por nome São Dimas, famosa Raia, que até hoje é muito conhecida, e nessa época a gente evangelizava. Eu lembro que comecei a evangelizar. Com 12 anos eu não era batizado nas águas, eu não tinha descido aos tanque batismal, mas eu acreditava no poder de Deus, eu sabia que Deus ele tinha poder. A gente evangelizava, amados, a gente pegava panfleto e saía no domingo, evangelizava toda aqui a comunidade, na época quando estava começando a comunidade, e a gente evangelizava ali, e todo mundo me taxava como louco. Por quê? Porque a minha vida até então, eu comecei no monte, eu começava só em monte, não saía do monte em vigília, quando eu completei 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu coloquei no meu coração que eu queria ter o dom de curar. E eu me lembro que eu comecei a buscar a Deus esse dom, pedir para Deus o dom de cura. Eu queria o dom da revelação da palavra. E eu me lembro que a minha vida era só Deus, era só a obra de Deus. Tanto é que me chamavam de louco porque eu só andava de terno para a rua, né? As pessoas falam assim: rapaz, é doido, porque está andando nesse sol quente de terno. É uma criança louca, entendeu? Fui taxado de louco. Eu me recordo que eu tenho um irmão mais velho que inclusive está em uma penitenciária, e esse meu irmão ele foi muito espelho para mim. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito usada por Deus na época, ele era um missionário muito usado, ou seja, ele fazia muitas campanhas em lares, ele fazia campanha nos hospitais, e eu comecei a seguir o meu irmão, comecei a acompanhar o meu irmão, e aí que eu fui adquirindo experiência com Deus, eu fui me aprofundando cada vez mais, cada vez mais, a chegar a ponto de um certo dia, eu fiz uma coisa que nenhum homem fez nessa terra, porque ninguém fez uma coisa que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei um certo dia, já quase para completar 14 anos, eu já tinha meus desejos de menino, de querer namorar, eu tinha os desejos, começava a ver as meninas, que eu já queria namorar, e eu me lembro que eu tinha aquele versículo que eu guardava no meu coração na época, que se o teu olho te escandalizar, é melhor você arrancar o teu olho e arrancar o teu olho e jogar ele fora. Por quê? Porque é melhor você entrar no reino do céu sem o olho, do que você com seus 2 olhos entrar e ir para o inferno. E eu tinha aquele versículo na minha mente, e eu comecei a falei, sabe o que eu fiz? Eu me lembro que eu fiz campanhas, não foi uma, eu fiz várias campanhas, para que Deus cegasse, tirasse a minha visão, para que eu não visse mais menino, não visse mais nada. Ou seja, eu coloquei no meu coração a partir daquele dia, que eu queria somente dedicar minha vida a Deus. Eu não queria casar, eu não queria ter movimento com mulher, eu queria ser como o apóstolo Paulo foi, eu queria seguir como Jesus foi. Então, com 14 anos de idade,
Eu me lembro que uma certa feita estávamos nós em um congresso, na igreja ao qual eu nasci, na igreja pentecostal Cristo Reino, pastor presidente, pastor Miguel Dorival Miranda. E eu me lembro que teve uma festividade, amados, e a gente, até então, depois daquela festividade, os missionários, os irmãos que vieram com caravanas, a gente foi para a casa de uma irmã na época, uma irmã por nome de Suzana. E a gente estava ali na casa da irmã Suzana, inclusive o Diego, que é o filho dela, a gente era muito parceiro, muito amigos na época, a gente cantava junto. Então a gente foi para a casa da irmã Suzana. E foi quando eu, naquele dia, eu me lembro que eu comecei a chorar e pedir para Deus, falei, Deus, eu quero muito o dom de cura, eu quero muito o dom da revelação. E eu almejava muito esse dom, comecei a buscar. Me lembro que acho que era por volta de 2 horas, de 2h15 da madrugada, o Senhor toma a boca de uma irmã, e essa missionária, qual estava nesse dia desse trabalho, ela chega até mim, ela pede para que eu levante de pé, e quando eu me levantei de pé, essa missionária, ela começou a falar em mistério, começou a rodopiar, e eu já entendi o mistério, porque eu já era do manto, já era envolvido, já era do reteté, já era do fogo, e eu comecei a entender o que Deus está querendo falar comigo. Foi quando ela falou para mim assim, abra suas mãos direita e a mão esquerda, eu abri as 2 mãos. Eu me lembro que ela colocou nas minhas mãos, ela falou assim, ó, Deus vai dizer para você hoje que estou eu colocando nas tuas mãos o dom da revelação nas tuas mãos. E nessa outra mão, e ela colocou nas minhas mãos, ó, Deus está colocando nas tuas mãos o dom da cura. Naquele momento, para mim, amado, foi o momento mais feliz da minha vida. Por quê? Porque até então eu não sabia da existência daquela mulher, eu não sabia da onde ela era, eu não sabia nem da existência dela até aquele momento. E ali eu pude sentir que realmente ali Deus era Deus. E a partir daquele dia, o Senhor, Ele me entregou o dom da cura e da revelação. Detalhes, com 12 anos eu consegui o batismo com o Espírito Santo já, de início que eu comecei nos montes. Aí passou 2 anos, o Senhor me deu o dom da cura e da revelação com 14 anos de idade, amado. Comecei a mais a aprofundar com Deus, comecei mais a aperfeiçoar com Deus, porque eu tinha certeza que aquilo que Deus tinha feito na minha vida, eu tinha que retribuir ao Senhor. Pois bem, quando eu completo 15 anos, ele estava ainda firme com Deus. Eu me lembro que tenho um primo que hoje mora em São Paulo, e a gente na época, a gente ia para o culto, e quando a gente começou já a conhecer as amizades do mundo, a gente começou a conhecer as amizades erradas. Eu me lembro que acabava o culto, a gente pegava e fazia o quê? E já ia para a praça. Não bebia nada, a gente ia para a praça, mas começou no decorrer do tempo, não demorou muito, já comecei a me envolver, comecei a beber. Foi aonde eu comecei a me esfriar. Foi aonde eu comecei a me distanciar daquele amor de Deus. Foi aonde o diabo começou a me cegar de uma forma tão grande que eu me lembro que eu vivi a época aqui em São Pedro. As pessoas mais da minha época sabem disso que eu estou falando. Com 15 anos, com 16 anos, eu conheci o mundo da música. E eu me lembro que eu me envolvi com as músicas de rock. Ou seja, eu sou um ex-metaleiro. E eu me lembro que uma certa feita eu comecei a frequentar cemitério. Comecei a usar roupa preta. E naquele momento ali o diabo tomou posse da minha vida. Ele me cegou de uma forma que eu já não tinha mais força para ir para a igreja, eu já não conseguia mais colocar o pé numa igreja, ou seja, eu não conseguia colocar os pés sequer dentro de uma igreja. Por quê? Porque o diabo diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? O diabo, ele vem, ele consegue manipular a nossa mente, ou seja, ele manipulou a minha mente, como ele manipulou a mente de Davi, como ele manipulou a de Sansão, de vários homens que ele conseguiu na Bíblia, enfim, que Deus levantava e ele conseguia ir lá e conseguia derrubar. E eu não fui diferente, mas eu caí na lábia do inimigo. Eu me lembro que eu comecei a querer tocar violão. Eu me lembro que eu pedia, tanto que eu queria tocar tanto violão, que um dia eu não sei como, na forma que foi, mas eu comecei, foi quando um primo meu morreu que tinha um violão. Eu me lembro que o Tiago, quando ele morreu, ele tinha um violão. Esse Tiago, ele tinha problema mental. E quando ele ia na casa da minha mãe com esse violão, ele ficava batendo naquele violão, batendo forte, de uma forma que me irritava. E cada vez que ele vinha, eu falava, vai embora, louco, vai embora com esse violão, vai embora com essa porcaria, vai embora com esse barulho. Porque ele não tocava, ele ficava só batendo. E eu comecei a criar raiva. E eu me lembro que acho que foi 2 meses em seguida, depois disso aí,
que um dia ele amanheceu morto. A gente não entende até hoje a forma que ele morreu. E daquele dia eu peguei trauma. Eu peguei trauma porque o que eu fazia para ele, eu senti um remorso tão grande que eu cheguei até na minha tia, que também já também, que é a mãe dele, que é a minha tia Sueli, e eu implorei para ela: tia, me dá o violão do Thiago, porque eu quero tocar violão. Pois bem, aí o que acontece? Quando eu pego o violão do meu primo, eu me lembro que eu já estava envolvido com a música de rock, eu me lembro que eu já tinha as unhas já tudo preta, o cabelo meu já ficou grande, e eu me lembro que uma certa feita eu comecei a conhecer o lado obscuro, né? Ou seja, a parte de pacto. Foi aonde que eu montei a minha primeira banda na época, né? Que foi em meados de 99, 2000. Foi mais ou menos entre isso aí, entre 99 e 2000 que eu montei a primeira banda de rock, né? Que era por nome Invaders, né? Que significava os invasores. E quando a gente pega essa banda e monta essa banda, o que acontece? Eu, como já conhecia as bandas de renome, eu peguei e comecei a falar o que para os meninos da banda. Eu falei: ó, para a gente fazer sucesso, a gente tem que fazer um pacto. Irmãos, o diabo cegou minha vida de uma forma que, você vê, eu já era batizado com o Espírito Santo, eu já tinha o dom de profecia, eu já tinha dons de cura, né? E Deus já tinha me curado, e o diabo conseguiu tapar meu olho, amarrar meu olho, que eu esqueci tudo isso aí, a ponto de eu querer, né, entregar minha própria alma para o diabo para ter fama. E eu me recordo, aqui não vai dar para ver no vídeo, eu tenho 2 cortes na minha mão, eu tenho aqui 2 cortes, né, que tem um corte que eu fiz no dia que a gente estava para selar o pacto. Eu fiz 2 cortes e faltava mais um aqui embaixo, é o terceiro corte, que ia selar um triângulo. E se eu fizesse esse triângulo, aí ia ter derramamento de sangue na época, eu me lembro, e aí eu ia ter o pacto de vender minha alma para o diabo. Foi quando eu comecei a refletir na minha vida. Eu falei: mas o que eu estou fazendo? Foi quando eu comecei a fazer o que o Thiago fazia. O interessante, sabe o que é? Que quando o Thiago atormentava o pessoal, eu não gostava. Depois, quem passou a atormentar o meu pai, quem passou a atormentar minha mãe e meus irmãos, era eu. E eu que ficava com down. Eu coloquei na cabeça que eu ia ter que aprender a tocar violão de todo jeito. E eu me lembro que foi 1 mês que eu fiquei com violão, 1 mês. Não passou de 1 mês, eu não sei como eu aprendi a tocar violão sozinho. Não sei quem me ensinou, não sei de onde que eu aprendi a tocar, não sei como, não sei se eu ouvia as bandas, os caras iam muito show de rock. E ali eu comecei a tocar e a banda começou a evoluir, e a gente, vamos fazer pacto, vamos vender nossa alma pro diabo, a gente vai fazer sucesso, a gente vai conseguir fama. Porque o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer oferecer a mesma coisa. O diabo oferece para a pessoa a salvação, ele troca em troca de um pirulito, ou seja, uma coisa simples. Ele faz com que a pessoa perda a vida, tipo fama, dinheiro. Porque mal sabe a gente, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu me lembro que eu comecei a tocar. Na época eu me lembro que tinha, na escola que eu estudava, tinha um programa que tinha o sábado e domingo, que tinha professor de violão, todas as classes, cada setor tinha um professor de tal coisa, que era uma coisa do governo na época. Isso aí foi em 2000, no ano de 2000. E eu me lembro que faltava professor para a escola de música, não tinha, e eles queriam dar aula de violão, porque as meninas na época, as meninas queriam tocar violão, e não tinha professor. Foi quando surgiu a ideia na minha mente de chegar até a diretora na época e falei: olha, para você como que as coisas. Fazia 2, 3 meses que eu tocava violão, eu já queria dar aula de violão. E deu certo. Eu não sei se eu estava tendo a força do mal, ou se era Deus que tinha entregado o dom da música na minha mão. Eu me lembro que eu cheguei até a diretora e falei para ela: é o seguinte, se a senhora deixar nossa banda ensaiar 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, a gente vai conseguir, eu mesmo consigo dar aula, dar 2 horas de aula no sábado, 2 horas no domingo. A gente bateu o contrato, assinou certinho, preencheu. Ela falou: então, sendo assim, a gente assinou certinho os nossos papéis na época, e eu virei professor realmente de violão. Eu cheguei a ter 50 alunos na classe, né? Tanto é que tem alunos hoje que dá aula para mim de violão hoje, que eu ensinei, o que eu sabia eu ensinei, entendeu? E eu com 4 meses eu tinha já um repertório de música. Com 4 meses que eu estava tocando violão sem ninguém me ensinar, eu já estava com um repertório de quase 500 músicas no repertório de música
de músicas que eu tocava, não sei a forma que eu aprendi. Pois bem, só que a minha vida não era feliz. Eu não era uma pessoa feliz, por quê? Porque faltava alguma coisa no meu coração. Eu tinha bastante amigos, eu era rodeado de amigos, só que eu era uma pessoa muito briguenta. Eu era uma pessoa muito agressiva, porque devido àquela contendo comecei um testemunho. Lá atrás, quando eu lembrava do meu pai, eu lembrava dele batendo na minha mãe, eu lembrava das brigas, das agressões. Eu me lembro que eu cheguei para a escola, porque meu pai na época caiu numa pingaiada que perdeu tudo, amados, perdeu tudo, né? Meu pai tinha 2 carros na garagem, meu pai tinha casa, meu pai era uma pessoa bem sucedida na época, e perdeu tudo para pinga, né? Eu me lembro, e falo isso aí de coração e sem medo de falar, né? Eu cheguei para a escola descalço, tá? Eu tenho minha irmã viva, minha irmã, né, também está afastada, mas bem que Deus vai fazer a obra na vida dela, e eu cheguei para a escola descalço, né? Não tenho vergonha de contar que eu cheguei, porque na época em São Pedro tinha o lixão, e a minha avó também já, alguns tios meus, algumas tias minhas que já partiram, a gente pegava a tardezinha e ia no lixão fuçar lixo. E não me orgulho disso, não tenho vergonha de contar que eu ia pro lixão, eu ia junto. Então a minha infância não foi nada fácil, eu sofri muito. E devido a tudo isso aí, foi criando um ódio muito grande em mim. Depois passou o processo que eu conheci Deus, passou o processo que eu fui batizado com o Espírito Santo, passou o processo que eu recebi o dom da cura e dom da revelação. Aí passou o processo que eu me afastei da presença de Deus. E nesse meio intervalo que eu conheci o mundo, que só tem para oferecer coisas que agradam a carne, eu me lembro que um dia eu coloquei no meu coração que eu comecei a perder o amor pelo ser humano. Eu não podia ver nenhum ser humano na minha frente, eu não sei o que o diabo fez na minha mente, que eu era uma pessoa revoltada. Tanto é que os metaleiros de hoje em dia, da época, que é os punk rock, eles são homofóbicos, eles são racistas, eles matam negros, eles matam gay, homossexual, e eu estava entrando no mesmo caminho, eu estava indo para o mesmo caminho, né? Porque se você olhasse para mim, já era motivo de briga e sem dó e sem piedade. Então, ou seja, foi no ano de 2001, que foi a pior fase que a gente, na minha época de São Pedro, viveu. Qual foi a pior fase, pastor? É a época que as pessoas não tinham paciência, tolerância era zero. Porque a gente ia para a praça na época e qualquer discussão era motivo de faca, qualquer motivo era motivo de bala e morte na certa. Eu me lembro que quantos amigos meus eu vi tombando do meu lado, tomando facada, briga que tinha, a gente se envolvia com brigas. Eu me lembro uma certa feita que a gente teve que ir lá no cemitério para escapar de brigas de pessoas armadas para matar a gente. Então eu cresci muito revoltado, eu era uma pessoa muito revoltada com a vida, até ponto de chegar a pensar no suicídio. Sabe o que é isso? O diabo quer que você perca a sua salvação. O diabo, ele quer que ninguém vai para o céu. Por quê? Porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Ele sabe que o tempo dele está acabando. O que ele quer fazer? Ele quer impedir, ele quer trabalhar na mente, ele quer mecanizar na mente das pessoas, enganando com dinheiro, enganando com bens, né? E a pessoa acaba se desviando, olhando para o dinheiro, olhando para os bens e esquece, né, que após esse corpo nosso, né, após essa vida existe outra vida, ou seja, aí que a vida começa, porque esse corpo nosso aqui é terreno, né, mas após isso aqui nosso espírito, nossa alma são eternos. Eu me lembro que no ano de 2001, por várias brigas que eu mesmo arrumava, eu me lembro que eu consegui arrumar uma bereta na época. Quem não sabe, bereta é uma garrochinha 22, ela tinha 2 canos, parecia aqueles filmes de pirata, aquela garrochinha. E eu me lembro que foi a primeira arma que eu tive. E essa beretinha, eu lembro até hoje que era só um tiro de um lado de um cano que saía, não falhava, mas matava. E eu comprei aquilo ali na época, eu me lembro, por R$150 na época, assim, foi em 2001. E eu ia para a praça armado também, né? Várias vezes a gente arrumava briga na praça, né? Já cheguei a brigar com 3 pessoas, com 2 seguranças de danceteria, eu saía, eu brigava, para mim não tinha tamanho, não tinha força, não tinha nada, para mim não tinha ninguém. Eu era um cara valente, só não morri porque Deus tem obra na minha vida, é por isso que eu estou aqui até hoje. E eu me lembro, vou resumir um pouco, que quantas vezes Deus está com faca na cinta, Deus esconder faca na praça,
antes de chegar na praça tinha os coqueiros que escondiam a faca, a gente ia para a praça e a gente chegava na praça, a gente arrumava briga. Meu primo não gostava de briga, ele sempre me segurava, mas eu não. Por que eu brigava? Porque eu tinha arma, eu tinha faca, e quando a gente estava indo embora, eu falava para ele assim: olha, você viu lá o fulano lá? Ainda bem que ele não veio, que se ele viesse, só que ele tinha por ele, puxava faca, por várias vezes. E esses relatos que eu estou falando, centenas de pessoas são vivas e afirmam isso aí. Afirma, não tem como a gente falar uma coisa que não existiu, sendo que existiu de fato, não me orgulho disso. Foi no ano de 2002, estava chegando próximo da minha redenção. Foi quando eu já estava bem conhecido já no mundo do rock, bandas, a gente tocava em bares, em lanchonete, né, e eu tinha fama de briguento, de agressivo. Algumas pessoas tinham medo, alguns, né, não enfrentavam porque sabia que... E a gente também tinha turmas, era bairro, tipo assim, a gente morava no Recanto, aí tinha a turminha do Recanto contra o pessoal da Raia. A turminha da Raia era contra a turminha do São Benedito, e era assim na época, era a turminha de 15 e 20, a minha turminha tinha 15 e 20, a turminha do outro bairro era 15 e 20, então era feia a coisa, né? Várias pessoas morreram. Por fim, em 2002, estava chegando próximo da minha redenção. Foi quando, no finalzinho de 2002, na virada de ano para 2003, eu me lembro que a gente foi para a praça, eu estava com o cabelo meu era bem grande, e eu me lembro que naquele dia deu uma chuva muito forte que acabou com a festa, ninguém festejou, todo mundo foi embora antes da festa. E eu peguei e a gente estava indo embora. Eu estava muito dopado de bebida, na época não tinha droga, detalhes, não tinha droga na época, eu não sabia o que era droga, a gente bebia bebida alcoólica. E eu me lembro que a gente descendo a principal, que é a rua Veríssimo Prado, tinha uma ponte, que hoje tem a casa de tinta do lado, na época não era casa de tinta. E naquele momento que eu passei naquela ponte, quando eu cruzei a ponte, foi ali que o inimigo assinou o decreto para acabar com a minha vida. Foi ali que o diabo determinou assim, falou: hoje eu acabo com a vida dele. Pois bem, estávamos vindo embora, quando eu passei naquela ponte, eu olhei para aquela ponte, eu vi aquela água correndo, aí o diabo veio e soprou no meu ouvido. Ele soprou no meu ouvido: você acredita nisso? Tem que acreditar, porque a força do mal existe, a força do bem existe. Não adianta falar: eu não acredito no mal, não acredito no diabo, não acredito no inferno. O inferno existe, o diabo existe, o mal existe. Foi quando eu cruzei aquela ponte, o diabo soprou no meu ouvido assim: olha para você, olha a sua vida como que é destruída, olha como você é um fracassado, olha como você é uma pessoa derrotada. E aquilo ali encheu meu coração já era negro, já tive uma infância turbulenta, já tive um passado feio, estava vivendo uma fase tão ruim na minha vida, estava em um estado tão ruim na minha vida, que eu falei assim: realmente, estou pensando em fazer isso mesmo. Foi quando eu coloquei na minha cabeça e falei assim: eu vou tirar a minha vida. Foi quando eu tirei a minha carteira do meu bolso, entreguei para o meu primo, e isso com os olhos cheios de lágrimas. Falei para ele assim, fala para minha mãe, fala para meu pai que eu amo muito meu pai, eu amo muito minha mãe. Tá, mas o que você vai fazer? Falei: só fala isso aí, e fica olhando o que vai acontecer. Eu atravessei aquela proteção da ponte, e quando eu fui pular, eu olhei para trás. É por isso que eu quero abrir parênteses aqui e dizer uma coisa para você, que amigo é só Jesus. Você não tem amigo, não tem amigo. Amigo de verdade é aquele que chora com você. Amigo de verdade é aquele que quando você está chorando, quando você está sorrindo, quando você está bem, em todos os momentos da sua vida ele está com você. E faz um teste: qual é o amigo que está com você quando você está chorando, quando você está Pense no pior dia da sua vida. Qual foi o amigo que estava ali com você chorando? Jesus. Ele é o único amigo verdadeiro, ele é o único, não existe outro amigo. E eu me lembro que nas minhas costas, eu olhei para trás, eu vi aquela gangue que tinha, eu escutei mais ou menos 3 ou 4 vozes que falou assim: vai, então pula, você não é o cara, você não é o bravo, você não é o zica, você não é o pirata, vai, pula então. Eu me lembro que quando eu comecei a chorar, eu falei assim: realmente minha vida não vale nada, eu sou um lixo, eu sou imprestável, né? E eu me lembro que quando realmente eu peguei, né, do pirata, né, até nisso o diabo deu um apelido para mim, que até no meio policial hoje, depois eu vou contar detalhes, é conhecido: pirata é uma coisa sem valor.
Pirata é uma coisa, né? Uma coisa pirata, né? É um CD pirata, uma coisa que não tem valor. Né? Até nisso aí ficou oficializado até hoje. Mais de quase 25 anos eu carrego esse apelido. Pirata. E ali alguns gritou assim: ei, pirata, vai, pula, se mata. Foi quando eu fui me lançar realmente. Porque se eu caísse ali embaixo era fatal. A força da água que tinha, as pedras que tinha lá embaixo era fatal. Não tinha como sobreviver. Foi quando eu fui pular realmente. A hora que eu fui me lançar, que eu soltei da proteção, que eu soltei, que eu fui cair, de repente ali aconteceu o sobrenatural. Você acredita que Deus ele faz o sobrenatural? Você crê que Deus ele faz o sobrenatural? Eu me lembro que quando eu fui me lançar naquela ponte, eu me lembro que quando eu olhei que eu estava caindo, eu vi que eu estava caindo. Eu tinha soltado da proteção, mas quando eu olho para baixo, eu olhei que uma luz subiu de baixo, como se tivesse alguém lá embaixo, dentro daquela correnteza, como se alguém pegasse uma bola, tipo, jogasse a bola para cima de fogo. Aquela luz subiu, ninguém viu isso aí, foi só eu, porque ninguém falou nada. Aquela bola subiu e bateu no meu peito, explodiu aquela luz no meu peito, e eu me lembro que eu estava tão dopado, mas tão dopado que eu não consegui ficar de pé. Eu me lembro que aquilo bateu no meu peito, eu voltei de trás, não sei como minha mão segurou naquele guarda-rei. E ali aquela voz, veio uma voz tão doce, tão suave no meu ouvido, e começou a falar comigo: meu filho, lembra daquelas madrugadas no monte? Lembra de quando você pediu o dom da revelação? Lembra quando você pediu o dom de cura? Você lembra de quando você estava naquele monte, você pediu um dia que eu entregasse algo na sua vida? E eu comecei a chorar, mas eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu percebi que naquele momento, como se fosse quando Paulo cai a escama e ele conseguiu enxergar. Naquele momento parece que alguém desamarrou aquela venda que eu tinha no meu olho. E quando desamarrou aquela venda, assim, eu consegui enxergar o que eu estava fazendo. Eu consegui enxergar o que eu ia fazer. Eu consegui entender que naquele momento ali eu poderia ter ido para o inferno, né? E aquela voz me falou, uma voz tão calma. O Espírito Santo de Deus naquele momento subiu, tomou minha vida e falou no meu ouvido: meu filho, você lembra quando você pedia? Lembra quando você clamava? Lembra quando você estava naquele hospital, você pedia para mim curar aquelas pessoas? Eu curava. E eu comecei a refletir, eu fiquei são naquele momento. Aleluia. Eu lembro que alguém falou: por que você não se mata? Alguém falou: por que? O que aconteceu? Eu me lembro que eu despulei aquele guarda-rei. E quando eu despulei aquele guarda-rei, eu me lembro que eu cheguei no meu primo e falei: que dá minha carteira aqui para mim, por favor, tem que... Ninguém estava entendendo nada. Ninguém entendeu nada naquele momento. Eu peguei e falei: dá minha carteira aqui, por favor. Eu guardei a carteira no meu bolso. E eu falei para meu primo assim: vamos embora daqui. Eu larguei aquela turma ali, amigos entre aspas, ali falando sozinho. E eu peguei e falei assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Alguém falou assim: o que está acontecendo com ele? O que aconteceu? O outro gritou: o que está acontecendo? O outro: não sei. Eu peguei, falei para o meu primo no caminho, falei: eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou entregar minha vida para Deus. Eu vou amanhã para a igreja, porque isso aqui não é vida para mim não. Foi quando no outro dia eu contei as horas no relógio. Eu contei os minutos no relógio, eu contei os segundos no relógio, porque eu queria ir no culto logo, eu não via a hora de chegar, 7 horas eu dei o culto. Eu me lembro que eu não tinha roupa nenhuma para a igreja, eu tinha as minhas calças tudo rasgadas, era tudo preto, minhas camisas, minhas roupas, o cabelo não era grande, e como era fim de ano, não tinha como cortar o cabelo, eu fui cabeludo do jeito que eu fui mesmo, do jeito que eu estava, eu fui para o culto. E quando o pastor fez o apelo, o pastor que me batizou, o pastor Miguel Dorival Miranda na época, quando ele fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, para mim foi um motivo tão grande que eu dei um pulo naquele banco. E quando eu cheguei de joelho em pranto na frente, o pastor ele tirou um arquinho, que eu usava um arquinho de ferro, porque meu cabelo era muito grande. Se eu tirava aquele arquinho, meu cabelo caía na cara, então eu usava um arquinho porque meu cabelo era grande. E aquela igreja estava lotada de gente, era fim de ano. E aquele pastor, até hoje não esqueço, ele falou assim: igreja, esse moço aqui, esse rapaz aqui, para quem está vendo ele, ninguém conhece, não está lembrando dele, mas ele era aqui do grupo de
criança dessa igreja. Ele era do grupo de missões dessa igreja. Olha o que o diabo faz, o que o diabo faz com a pessoa. E eu me lembro que eu olhei para a igreja, com as minhas unhas tudo preto, eu estava parecendo um bicho. E realmente, a partir daquele dia, eu decidi me batizar. Foi quando no meu batismo, inclusive tenho fotos e relatos que no meu batismo, quando eu fui descer nas águas, quando eu fui submergir nas águas, né? Ninguém conseguiu explicar até hoje, essa foto já levei em vários lugares, tinha uma labareda de fogo bem no meio, alabaçuriana, Deus me selando. Pois bem, eu me lembro que com 18 anos, então, eu me entreguei para Deus, me batizei. Com mesmo 18 anos, eu já coloquei no meu coração que eu queria ser um pregador da palavra. Eu coloquei no meu coração que eu queria ser um pregador. E eu falei assim, Deus, eu quero ser um pregador da palavra. Quando eu já me ingresso no grupo de jovens, o meu pastor presidente na época falou assim, olha, você tem que tocar porque você é um músico. Nossa, a igreja ganhou um músico tanto. Porque eu tocava na época já guitarra, contrabaixo, violão, repicar bateria. Então, o pastor ficou tão contente, eu falei, pastor, o senhor vai me perdoar. Mas tanto é que eu toquei no conjunto da igreja por vários anos, mas o meu coração estava na palavra. Eu coloquei no meu coração aquilo que o pastor tinha dito, que Deus disse que um dia vai ser um pregador da palavra. E eu me lembro que eu peguei e falei assim, pastor, eu quero ser um pregador. Ele falou, não, você não vai pregar, você tem que continuar tocando, porque pregação é para coisa grande, é para gente grande. E eu peguei e falei assim, pastor, eu quero ser um pregador, eu quero pregar a palavra, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Pausa. Aleluia, glória a Deus, amados. Eu queria ser um pregador. Eu dei uma pausadinha, porque da minha vocal. E eu me lembro que com 18 anos eu já comecei a praticar a palavra. Já comecei a ser um pregador da palavra. Com mesmo 18 anos de idade que eu tinha, eu conheci uma moça na época, o qual eu fui vice-pastor de um ministério. E eu fiquei noivo com essa moça e por fim não deu certo. Devido a uma traição dessa moça, da parte dela, com 18 anos ainda, para 19, como eu era novo convertido, eu não aguentei o baque. E com 19 anos eu conheci uma outra pessoa, que eu fiquei por um ano amigado com essa pessoa, pois eu levava no meu coração que casamento era um só, essa pessoa já era casada, então eu não quis, eu separei porque eu não queria casar com a pessoa que já era casada, eu tinha no meu coração isso aí. E com 20 anos, quando eu completei 20 anos, eu conheci a minha esposa, né, que é atual até hoje, está na minha vida até hoje. Foi quando, inclusive eu tenho 3 filhos, né, Estevão, Gabriel e Azaf, né, sendo que mais velho Estevão tem 14, Gabriel tem 12 e Azaf tem 4. E o que acontece? Com 20 anos, eu já era bem destacado no mundo evangélico, porque eu tinha muito passado com Deus, eu tinha já muita experiência com Deus, embora seja as indas e vindas minhas, mas assim, desde a minha juventude eu sempre fui uma pessoa sempre próxima, sempre íntima de Deus. E com 20 anos eu já fui levado evangelista, porque eu já estava pregando bastante, já estava recebendo bastantes convites, né? E com 20 anos de idade eu me lembro que eu recebi um convite para trabalhar, inclusive também tenho fotos e relatos. Eu trabalhei num trabalho lá em Camboriú, né, que era o Fogo para o Brasil, né, pastor Sila Malafaia fazia na época, né. Eu tenho até hoje as fotos guardadas no camarim com o Nando Azevedo, com o Sila Malafaia, com os figurão lá deles lá. E eu me lembro que eu tenho um ministério meu até hoje, é chegar na última hora, é um ministério que Deus colocou no meu coração desde quando eu comecei a pregar a palavra, e até hoje é um ministério meu próprio, né? Inclusive eu tenho um livro que eu já comecei a escrever, que é sobre o meu ministério. E quando eu viajo para Camboriú, nesse evento, eu comecei a pregar em algumas igrejas lá, e eu me lembro que eu cheguei numa igreja lá em Camboriú na época, e um pastor perguntou para mim assim, nossa, você é tão jovem, pregador usado assim, tal, mas qual é o seu ministério? Você prega fogo, avivamento? Qual que é assim o ministério? Eu falei, pastor, eu prego muito Apocalipse, eu gosto de pregar muito escatologia,
né? E o ministério vai chegar na última hora. Eu me recordo que esse pastor deu um banho de água fria em mim. O que ele me disse? Meu filho, para você crescer e ter sucesso e ter fama, eu falei, pastor, mas quem falou que eu quero ter fama? Não quero ter fama, não quero ter nome. Eu quero pregar a palavra. Mas sim, mas tu falando uma coisa, começa a pregar bênção, chave de casa, começa a pregar prosperidade, né? Esse negócio de apocalipse, inferno, isso aí as pessoas vão afastar de você e você não vai ter um ministério que vai ter muito sucesso. Foi um banho de água gelada. Foi quando eu tive uma decepção tão grande no ministerial, que quando eu volto, a minha esposa na época, o Estevão, eu me lembro que o Estevão estava doente na época, foi quando eu tinha decidido que eu não ia pregar mais. Minto, o Estevão está com 14, foi antes do Estevão nascer. Antes dele nascer, vou contar o detalhe também que eu não posso deixar passar batido, que foi a parte mais forte desse testemunho que eu quero falar. Sabia só que Deus, ele testa a gente aonde eu falei assim, devido às frustrações que eu estava tendo, porque eu pregava muito sobre juízo final, eu pregava muito sobre arrebatamento, sobre a marca da besta, eu pregava muito sobre isso aí, tanto é que eu prego até hoje. Então, eu recebi vamos dizer, os pastores, eu tomei um choque assim, ministerial, tão grande, que eu coloquei na minha cabeça que eu não queria pregar mais. Eu não queria pregar mais, eu não queria ser um pregador mais. Não, eu não quero mais pregar, eu quero ser apenas um membro de banco. E eu me lembro que a minha esposa estava grávida do Estevão na época, isso mesmo, ela estava grávida do Estevão. Para ganhar o Estevão na época, foi quando eu me lembro, tem até os papéis e relatos de tudo isso aí, que eu sentei no fundo do banco da igreja, já era obreiro de altar, eu já era um evangelista destacado no meu ministério, porque eu era um pregador avivado, eu era um pregador, embora eu pregava sobre a escatologia, mas assim, eu sempre fui uma pessoa bem agitada, sempre gostei do movimento, do poder, sempre gostei do reteté. Então, eu me lembro que eu chegava no culto, por isso que eu falo uma coisa para você, eu quero abrir parênteses aqui bem rapidinho, dizer uma coisa, seja sábio no que você pede para Deus, tá? Porque Deus ele vai querer cobrar depois de você. Lembra das dracmas, lembra dos talentos, tá? Faz uma reflexão antes de você pedir, se você vai estar apto a querer fazer aquilo que Ele vai entregar em tuas mãos. Porque eu pedi na palavra um dia, eu pedi para ser um pregador, eu quis ser um pregador. E o que eu fazia? Eu chegava na igreja e fazia isso aqui, eu abria os braços e eu via o pregador lá em cima pregar. Olha o que eu falava no meu pensamento. Esse pregador parece um palhaço pregando, olha, perdendo tempo pregando a palavra. Por várias vezes eu fiz isso, várias vezes eu falava isso. Eu não quis ser pregador, eu falei, pregador perde tempo, venha comigo. Eu me lembro que uma certa feita estou eu pintando o consultório da doutora Giovana, na época, filha do dono do Polidelli, na época era dentista. Eu estava pintando o consultório dela. Eu nunca tive problema de saúde, irmão. Até então, Deus me curou, nunca tive problema nenhum de saúde, tanto é que nem médico eu vou. Eu me lembro que eu estava pintando uma porta com um compressor, eu senti dar um fisgado no meu peito, no meu coração, no meu peito. E eu peguei, senti a fisgada muito forte. Eu peguei e falei assim, que coisa estranha. Coisa normal, coisa besta, dor no peito normal. Fui embora para minha casa. Falei para minha esposa assim, nossa, tem uma dor tão forte no peito hoje. À noite, por volta de 9h30 da noite, eu estava bem cansado, né, devido ao trabalho que eu estava, que era puxado, eu estava dormindo. Eu acordei com essa facada no peito, novamente, como se fosse uma facada mesmo, uma dor muito forte, que eu nunca tinha sentido aquela dor. E tão forte foi a dor que eu acordei. A minha esposa falou assim, vamos para o médico agora. Eu falei, eu não vou em médico, você sabe que eu não vou em médico, nunca gostei de médico, nunca gostei de injeção, e muito menos de passar por... Não vou. Não fui, amado. No outro dia eu fui trabalhar, por volta de 10h30, entre 11 horas, que era quase a hora de almoço, deu novamente essa mesma dor. E o rapaz que eu trabalhava falou assim, você tem que ir para o médico. Às vezes é uma coisa ruim quando você fala, não, uma coisa ruim, não tenho nada. A gente foi para a UPA, então, chegou em casa, foi para minha esposa, não, ele vai ter que ir sim. Eu fui com a roupa toda suja de tinta. Me lembro que cheguei na UPA, eu me lembro que eu pulava para cima,
parecia que meu coração ia explodir. Parecia que ia explodir meu coração de tanta dor, e parecia que tinha uma bola, algo dentro que mexia assim para explodir. Foi quando eu me lembro que cheguei lá, tiraram o raio-x de mim, do meu pulmão e tudo, e começou aquela correria no hospital. Começou aquela correria, que ele vai, que ele vem, que ele vai, que ele vem. Aí eu comecei a entrar em pânico, comecei a ficar nervoso, porque nunca vai em médico, não vai de cara, imagina o cara senta, todo mundo correndo com o raio-x, mostrava um pro outro, mostrava. Aí uma médica loura, eu lembro que ela entrou, minha mãe na época trabalhava na cozinha da Santa Casa, minha mãe era cozinheira, minha mãe trabalhou 15 anos na Santa Casa. Aí, essa médica amiga da minha mãe, ela entrou, eu falei assim, doutora, o que está acontecendo? Está todo mundo correndo com o meu raio-x, deu alguma coisa de ruim aí? Ela pegou, ela falou assim, ela olhou para assim, Danilo, você tem que ser transferido para Piracicaba urgente, porque você está arriscado de ter um infarto e seu coração explodir. Irmãos, naquele momento eu já não sei se a minha alma já descolou do corpo, eu não sei se meu espírito saiu do meu corpo, mas eu entrei num choque tão grande, mas tão grande, que eu comecei a tremer, passar nervoso. Ela falou assim, tem mais, você sofreu um pneumotórax, ou seja, o seu pulmão está tampado, e se dá um infarto você morre, porque está tampado, você não resiste ao infarto, porque tampou, seu coração ficou preto, o seu pulmão está preto de sangue, se você dá um infarto você morre. Ela falou, vou ligar em Piracicaba agora. Ela ligou em Piracicaba, coisa de 5 minutinhos, já ligou, já passou uma situação, os médicos pegou e falou assim, ó, tá bom, o caso dele é esse, traz pra cá urgente. Eu fui sozinho naquela ambulância, mas a ambulância foi voando comigo. Chegou lá na cidade de Piracicaba, hospital Fornecedores de Cana em Piracicaba. Eu peguei e entrei naquela maca, já colocaram um monte de aparelho respiratório em mim, já um monte de modelo respiratório, entrei numa salinha, entrou um médico bem alto, com a minha ficha nas mãos, falou assim, você que é Danilo José Vidal? Eu falei, sou eu, doutor. Ele falou, e nisso tinha 3 enfermeiros atrás dele, ele falou, pode levar ele. Eu falei, doutor, o que você vai fazer? Ele falou, não, tem que operar você vai morrer. Aí me leva para uma sala de cirurgia, aí o pior vem agora. Eu me lembro que ele me deu uma anestesia, em mim, e eu passei por essa cirurgia. Vou mostrar a cicatriz aqui para vocês. E ele pegou, deu anestesia, e era coisa de urgência, eu estava a qualquer momento. Ele falou para mim assim, ó, essas três dores que deu no seu peito, foi os 3 avisos de infarto, e eu já precisava de infarto, foi 3 livramentos que me dado já. Você entende? Deus me deu 3 livramentos. Na primeira dor que eu senti, já era com meus infartos. À noite, a segunda, no outro dia, a terceira. Eu tive 3 começos de infarto, avisando que eu ia ter um infarto. E ele falou assim, você é um rapaz besta, que na primeira vez eu ia ter morrido. Eu não sei como você está vivo. Aí vamos tentar salvar, dá tempo, está vivo. E quando ele começou a cortar, do lado, quero mostrar para vocês essa cicatriz aqui, ó. Aqui foi onde que ele fez o corte. Eu comecei a chorar de dor. E ele falou assim, tá doendo? Eu falei, doutor, que pergunta mais besta que o senhor me faz nesse momento? Eu não estou aguentando de dor. E aquela navalha me cortando. E eu me lembro que ele pegou e falou assim para essa enfermeira assim, traz outra anestesia. Pega outra aí. Pegou e me deu outra anestesia, a segunda. Porque a anestesia é para ter dormido, é uma anestesia geral. 2 não pegou. Aí ele começou a me cortar. A enfermeira falou, doutor, dá outra, porque não ia estar gritando. Eu comecei a gritar de dor, mas gritar de dor no hospital. Que precisou, tinha 3 enfermeiras com ele, ele chamou mais 3, porque eu comecei a se bater naquela máquina, porque estava doendo. Eu não ia conseguir deixar ele fazer o processo. E foi quando ele pegou e falou assim para mim, ó, é o seguinte, você está muito nervoso, você está em um estado de choque, pode dar sem anestesia em você, que não vai pegar nenhum. Sabe o que é isso, irmãos? Eu passei o processo inteiro da cirurgia. Eu senti como se estivesse tomando uma facada de alguém. Eu senti a cirurgia inteira, como se eu estivesse nesse momento que agora alguém vinha e me fez a cirurgia, agora sem anestesia, sem nada. E ele me falou assim, eu me recordo até hoje, que ele me falou assim, ó, pega e faz o seguinte, vai furar o seu pulmão, agora tampa a respiração, agora furar o seu pulmão.
ele pegou uma espécie de uma ferramenta que parecia de girar assim, parecia uma broca de lâmina, e começou a coisar, e eu gritando, sofrendo demais de dor, eu passei um processo inteiro de dor, e chorar de dor. É por isso que eu falo, Deus, quando Ele quer provar a gente, não existe limites para aprovações. Não existe limite. Eu passei o processo inteiro, sofri inteiro o processo. Naquele momento, a primeira coisa que veio, eu falei: Deus, a única coisa que eu peço é conhecer meu filho, Deus. A única coisa que eu pedi para Deus naquele momento, eu falei: Deus, não deixe eu morrer nessa mesa de cirurgia. A única coisa que eu pedi para Deus, eu falei: Deus, eu quero ver pelo menos o rosto do meu filho, eu quero abraçar, eu quero sentir meu filho pelo menos. E eu comecei a chorar naquele momento. Foi quando ele furou meu pulmão, que subiu aquela água com sangue, com pus, ele tirou o rosto, subiu aquela água para cima de pus, sangue. Ele falou: terminou, você já não morre mais. E aí colocou um dreno, ele drenou meu pulmão, e eu fiquei alguns minutos sozinho. Naquele momento ali eu pude ver, mas eu olhei para o céu, eu pude ver realmente que naquele momento Deus ia me levar. Eu pude ver anjos, eu via anjos no bandinho, eu via anjos naquele momento, naquela sala de cirurgia, eu via anjos, eu via vários anjos, né? E eu pude ver Deus. Aí sabe o que eu falei para Deus? Na hora da morte, entre a vida e a morte, eu falei: Deus, Senhor, eu falei que não ia pregar, mas eu não estava levando a sério, Senhor. Eu quero pregar, eu quero continuar, Senhor, pregar a Tua palavra. Acho que demorou meia hora, 40 minutos na cirurgia. Chegou a minha mãe, e chegou a minha esposa com a barrigona para ganhar neném, com o Estevão estava na barriga. Ela começou a chorar no estado que eu estava. E eu passou o processo da cirurgia, voltei a pregar, os anos foram se passando, a gente foi buscando conhecimento, e pela terceira vez, mais uma vez, o homem me decepcionou. Foi quando abandonei o ministério de vez. Falei, mesmo tendo passado por esse processo, mesmo tendo passado pelo processo da ponte, mesmo passando pelo processo da cura de quando criança, mais uma vez eu virei as costas para Deus. Foi quando aí eu já conheci o submundo do crime, foi quando eu conheci o mundo das drogas, foi quando a minha vida foi de mal a pior, foi quando eu fui me aprofundando. Eu me lembro uma certa feita nesse intervalo de cirurgia, entre o intervalo do tempo que eu me afastei, nesse meu intervalo eu pastorei uma igreja. Eu me lembro uma certa feita que eu estava pregando a palavra do Senhor, e foi esses aí foram os motivos que eu comecei a desfalecer, porque assim, não estava tendo mais suporte, não estava tendo mais ajuda, e sobrecarregou muito para mim. Foi quando eu estava pregando, eu tinha só arroz para comer em casa. A minha esposa é viva e é bem viva para falar isso aí, que a gente passou no comecinho, né? A gente comia só arroz branco, eu comia aquele arroz branco chorando e falava: Deus, o Senhor me usa para abençoar as pessoas. Eu vejo pessoas receber casa, carro, para ser abençoada, e minha vida sempre vai para trás. Ó Deus, não aceito isso aí. E eu me lembro que nessa época eu era pastor eu fiquei uma época, fui pastor do ministério em uma outra cidade. Eu trabalhava, saía 6 horas da minha cidade, ia para uma outra cidade trabalhar, saía dessa cidade 4h30, entre 4h15 e 4h30, vinha correndo 1 hora, tomava banho, pegava minha esposa, o Estevão, as crianças, ele era pequeno, subia a serra e ia para uma outra cidade pastorear. Chegava na igreja, tinha que abrir o culto, tinha que dar oportunidade, tinha que pregar. E quando eu acabava de ministrar a palavra, as pessoas me pediam oração, eu orava, e pastor, meu pai está doente, vamos lá fazer uma oração lá, porque eu preciso muito da sua oração. Quando eu ia na casa dessa pessoa, chegava lá, tinha 20, 30 pessoas. 20, 30 pessoas. E eu não tinha como correr. Resumindo, saía dessa cidade 1h30, 2 horas da manhã. Dessa cidade até a minha casa era 1 hora. Chegava em casa 3 horas, um bagaço, quase 4 horas, um bagaço. 6 horas estava de pé, ia para outra cidade trabalhar, e eu fui fazendo muito isso aí, foi sobrecarregando.
E eu me lembro que numa dessas feitas, eu passando por uma prova tão grande, eu me lembro que um dia eu cheguei, fui fazer visita no lar, e quando eu cheguei na minha casa, minha esposa estava chorando na cama. E quando ela estava chorando, eu peguei e falei assim para ela: o que aconteceu? Vou só resumir. O que aconteceu? Ela falou assim para mim: acabou o gás. Irmão, ali foi batata. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre fui uma pessoa que sempre cria no impossível. O que acontece, pastor Danilo? Eu peguei, sabe o que eu fiz? Peguei a minha Bíblia, desci no monte. Na época eu me lembro que estava muito frio, aquele frio que cortava até o rosto. Quando eu coloquei o pé no começo da mata, eu já não tinha palavras mais para falar. Por quê? Porque eu já estava naquela prova, já estava comendo somente arroz, estava fazendo aquela prova, aquelas adversidades que Deus tinha permitido. E ainda acabou o gás. Foi quando eu cheguei, coloquei os pés naquela mata, só eu e Deus. As minhas lágrimas começaram a falar por mim. Foi quando eu falei assim: Deus, eu não aceito mais isso aí, Senhor. Isso aí já é um cúmulo. Não dá para aceitar, Senhor. Não aceito mais. Foi quando eu falei assim: ó, eu acabei de vir numa visita de lar, estou morrendo de fome, Senhor, não estou murmurando. Acabei de vir numa visita, acabei de fazer a tua vontade. Tudo bem, cheguei na minha casa, pode ter só arroz branco. Amém. Te louvo pelo arroz branco. Mas agora sem gás, Senhor, já não dá. Não dá, Deus, não dá. Eu falei assim: eu vou chegar na minha casa e eu quero que o Senhor faça uma providência na minha vida. Eu quero ver se o Senhor está comigo. Eu quero ver se o Senhor é Deus da minha vida. Chegar na minha casa, eu quero que o Senhor dê providência. Eu quero gás na minha casa hoje. E eu orei ali, acho que foi 30, 40 minutos. Cheguei na minha casa. Quando eu coloquei os pés na porta da sala, o Espírito Santo de Deus, ele chegou até o meu ouvido e falou assim para mim: vai no fogão. E eu sempre fui um homem temente a Deus. Eu fui até o fogão. Aquela voz falou assim para mim assim: liga o fogo. Eu liguei o fogo, acendeu. Liga a outra boca, acendeu. As 6 bocas. Liga o forno, acendeu 6. Naquele momento eu dei uma de Tomé. Eu fiquei bravo com a minha esposa e falei: meu bem, faz favor um pouco. Detalhes: fui no monte e voltei. Ela estava do mesmo jeito na cama. Ela estava tão desanimada, coitada. Estava tão desanimada. E ela falou para mim assim: eu falei para ela: faz favor. Ela estava tão desanimada. Eu falei para ela: eu cheguei com fome, cheguei cansado. Fui para o monte buscar para Deus abençoar nós com gás. Aí você compra gás e coloca aqui e não me falou nada. A hora que ela falou isso aí, amado, no momento que ela falou assim, mas quem falou que eu comprei gás? Mais uma vez o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido mais uma vez. Deus falou no meu ouvido mais uma vez. Mais uma vez Deus falou no meu coração: o que você pediu naquele monte, meu servo? O que você foi fazer naquele monte, meu filho? O que você foi pedir? Eu comecei a entender que eu falei que eu queria providência de Deus. Aleluia. Deus provou que estava comigo, amados. Eu me lembro que esse gás durou 40 dias. 40 dias o gás foi queimando, acendeu. E eu me lembro que quando bateu os 40 dias certinho, sabe o que eu fiz? Eu consegui arrumar um emprego. Foi quando na primeira semana que eu consegui arrumar um emprego. Já na semana o rapaz acertou os dias que eu tinha trabalhado. Quando eu chego na minha casa para fazer janta, quando eu vou ligar o gás acabou. Aí Deus falou assim para mim assim, ó: filho, tu pediste a providência e a minha parte eu fiz. Você agora tem dinheiro no bolso, vai lá e compra o gás. Irmãos, foi experiências lindas que eu tive com Deus e tenho muitas para contar. Mas o resumo é, até aquele testemunho da parte do mal que eu conheço, foi quando, devido às lutas, devido às adversidades que veio,
mesmo essas maravilhas que Deus fez na minha vida, mesmo tudo isso aí, ainda virei as costas para Deus. Foi quando eu conheci o mundo das drogas. Foi quando aí o diabo mais uma vez ele conseguiu me cegar. Foi quando mais uma vez ele me cegou. O que ele faz? Para resumir esse testemunho, ele pegou e cegou minha vida de uma forma tão grande que eu comecei fumando um cigarro de maconha. Para mim não era nada, maconha não fazia nada. Maconha eu comecei a cheirar cocaína. Comecei a cheirar cocaína. E com pouco tempo eu já comecei a me envolver com crime, comecei a querer vender drogas, porque eu vi que era um negócio bom, que não precisava trabalhar, eu tinha dinheiro fácil, eu tinha droga, e eu comecei a perceber que a droga começou a me dar bastante amizades, entre aspas. Comecei a aprontar com a minha esposa, porque eu comecei a deixar minha esposa, comecei a deixar minha família, as drogas começaram a separar da minha família, eu comecei a trocar minha família pelas drogas, na verdade, de fato. Comecei a trocar, por quê? Porque a droga, ela consegue mudar a personalidade da pessoa. A droga, ela muda, meu Vandinho, ela consegue mudar a personalidade da pessoa, ou seja, já não era mais eu. Até antes de eu usar drogas, eu era uma pessoa, mas depois que eu conheci a droga, a minha personalidade mudou totalmente. Foi quando eu comecei a traficar, comecei a vender drogas, porque droga traz dinheiro, droga traz mulheres, droga traz carros, traz amizades, entre aspas, falsas. E eu comecei a traficar. Novamente, aí me envolvo com o crime. Aí que comecei a ter um envolvimento com o mundo mesmo maligno de fato. Aí que conheci mesmo o abismo, onde o inimigo falou, aqui é o ponto final da vida dele. Foi quando recebi a proposta para gerenciar a biqueira, onde fui gerente de uma biqueira da época, a biqueira que inclusive era do comando, né? Essa biqueira era do PCC na época, eu fui gerente dessa biqueira. Foi quando eu comecei a aprontar, já comecei a fazer coisa errada, comecei a roubar. Foi quando eu comecei a buscar droga, virei mula, virei piloto de fuga, virei piloto de traficante, virei piloto, eles falam cavalo entre aspas, né? E foi aí que aconteceu, amado, mesmo meu testemunho, foi aí que aconteceu os livramentos mais tenebrosos da minha vida, foi nesses momentos. Eu me recordo que uma certa feita, estava eu na de frente, estava eu com os meninos no meu carro, e eu recebi uma missão para jogar 20 celulares dentro de uma penitenciária. Eu estava no de frente, como toque do carro, como piloto, e com os aliados junto. E eu me recordo, aí foi pouco tempo também que eu já comecei a perceber que Deus realmente, o inimigo queria me matar de qualquer forma, e graças a Deus ele não conseguiu. Foi quando eu me lembro dessa feita, dos testemunhos que eu tive dos livramentos. Esse é um dos testemunhos, que eu me lembro que um dia antes o menino foi lá nessa penitenciária, eles escondem os celulares, os 20 celulares, que ia jogar no outro dia na cadeia. O finado, na época, Zé Preto ia estar na parte ele ia estar regando as plantas lá, tudo combinado, ia jogar, cedinho de manhã ela ia lá e ia estar tudo certo. Aí a gente esconde o celular perto da linha de trem. Quando a gente chega à noite para pegar os celulares com o meu carro, eu estava totalmente drogado, eu estava dopado de droga, porque tudo que eu fazia eu tinha que estar drogado. E eu peguei o que eu fiz. Vamos lá, na missão. Sai daqui, a gente está subindo a serra, estamos indo para o cadeião, na missão de jogar os celulares. Estamos lá nós, e o que acontece? A gente pega, parei no bar, só tinha gente estranha naquele bar, ali já percebi que ali coisa ruim ia acontecer com a gente. E aquele dia o diabo tinha marcado para ser a minha execução. Foi naquele dia que eu peguei e falei para meus amigos assim, falei, vou ficar no bar com o meu parceiro, vai 3 lá, porque estava em 5, vai os 3 e fica 2. Já pega o celular deixa perto da linha de trem, já pega, dá um toque no meu celular, a gente pega os celulares e vai, atravessa a linha de trem e passa, e a gente já faz nossa missão e sai vazado, cumpre nossa parte. Pois bem, o que acontece? Quando você sabe o que foi, meu mundo? Que um dia antes que a gente escondeu o celular, deu uma chuva tão forte que a chuva levou o celular embora.
Levou os 20 celulares embora. Ou seja, os meninos veio correndo até mim. Prata, vamos embora, que deu errado. O que aconteceu? Calma, aconteceu. Não tem celular aqui, vamos embora. O que eu fiz? Dopado já. E na linha com os irmãos do raio 6, a gente estava na linha nativa. A gente foi daqui da nossa cidade, já com os irmãos na linha. E os caras do raio 6, tudo esperando, tudo estava na ligação com os caras. A gente pega e vai. A gente está indo, estamos chegando. E quando eu pego assim, vamos embora. Quando a gente pega, então vamos embora. Então, naquele momento eu percebi que Deus estava livrando. Já ganhei, falei, tem coisa errada. Quando eu monto no meu carro ali com a partida, a gente passa a linha de trem. Quando a gente pega a rodovia, já era noite isso aí. Já era 1h da manhã, 1h30 da manhã, quase 2 horas. E a gente tirando cocaína no carro. E eu peguei a rodovia com o meu carro, tanto é que os carros, sempre tive carro que andava, porque isso aí para me correr da polícia, para me dar fuga. Eu sempre tive carro 2.0, 1.8, sempre carro mexido, para mim sair no pinote. E o que acontece? Eu peguei o carro e estou na rodovia descendo a lenha. Eu lembro que eu olhei no retrovisor, porque os meus carros também, tanto é que os meus carros, todos os carros que eu tive sempre foi lacrado. G5 do lado, 35% da frente sempre foi lacrado. Por que disso? Por causa de aprontar, para ninguém ver eu dentro. E eu peguei, eu entro na rodovia, quando eu olho no retrovisor, eu vi que um farol ligou, acendeu, um carro estava parado, ligou o farol, entrou na rodovia e veio atrás. Só que os meninos estavam tudo trocados, ninguém viu, eu fiquei quieto para não deixar eles em pânico, porque eu estava no toque, eu tenho que ser o responsa. Eu fiquei quieto no carro, eu fiquei só assim, olhando no volante, dirigindo, com a mente no carro, e o acelerador correndo, 140, 160, 180 por hora. E eu comecei a correr, comecei a pisar o carro. Naquele momento, eu não sabia se era bandido, se era rival, se era inimigo, ou se era... Eu não sabia o que era. Aí eu falei, rapaziada, é o seguinte, silêncio total aí. Ó, a correntina na pista aqui, ó, olha para trás. Esse carro que tá vindo aí atrás aí, mas foi tão rápido, foi muito rápido, Renato, foi muito rápido. Em questão de 100 metros, lá de quase 500 metros. Esse carro alcançou a gente tão rápido, mas tão rápido. E começou a dar farol. E eu olhei no retrovisor e falei assim, ó, é o seguinte, esse carro tá vindo aí, é o seguinte, ou é polícia, ou é alguém que quer matar a gente. E eu desci na lei. E aí nisso eu tava acho que entre 180, quase 190 por hora. E esse carro veio e falei, não, voltou pela gente, pô. Mas veio assim, vindo, colou na rabeta do meu carro. Falei, nossa, gente do céu, morremos. E quando eu olho do lado assim, eles ultrapassaram, pareou com o nosso carro. Isso aí é a quase 200 por hora, isso aí. Né? E o final da Alex estava junto, que morreu de overdose. Um dos meninos que estava com nós, inclusive, morreu de overdose. Né? Descansa em paz. Né? E nesse dia um foi preso, que foi meu primo, e a gente foi liberado. Mas vai vendo. A hora que eu olho para o lado, do preto, eu vi que era a polícia. Eu vi escrito Thor, eu vi os caras de fuzil, na frente e atrás, os caras com fuzil. Para, vai morrer, vai matar todo mundo. Eu falei, rapaziada do céu, é a polícia, é os homens. Moiou. Eu vou parar o carro, para, tá certo? Aí, eu falei, tô parando. Paremos. Aí veio. Todo mundo mão na cabeça, os caras com fuzil, mão na cabeça, todo mundo. O que vocês estão fazendo aqui na beira dessa penitenciária, aqui agora, esse horário da madrugada, tal. E eu drogado, eu tava de short, tem palhaço na perna, tem uma tatuagem que se eles vissem, ele tinha dando merda, mas graças a Deus não viram. E eu, todo mundo com passagem, né, jogaram homicídio nas minhas costas, eu tenho 5,5, né, esse homicídio, inclusive, não jogaram em mim, esse homicídio. E eu peguei, todo mundo com passagem, todo mundo periculoso, só o meu primo que foi preso, que não tinha passagem, não tinha envolvimento com nada, que foi preso, inclusive de pensão, na época que ele foi. Mas eu tinha 3, 4 passagens, o outro era ladrão de banco, o outro, todo mundo tinha passagem de movimento. Eu peguei e o rapaz aqui com o celular, a gente aqui assim, o rapaz do meu lado, o parceiro do lado com o celular aqui, o policial ali com o fuzil na nossa frente. Eu falei, nossa, matou a gente, reviraram meu carro. De repente o celular do rapaz começou a tocar aqui, ó, o policial ali com o fuzil apontando pra gente, o celular dele tocando, olhei, regalei os olhos pra ele do lado assim. Falei assim, não vai falar que é os caras. Ele foi para mim assim e falou assim, ó. Falei, nossa, fechei o olho, falei, meu Deus do céu, Senhor, me livra minha alma, Senhor. Livra minha alma. E o celular tocando, os caras com o fuzil apontavam pra gente. E o celular aqui toca aqui, esse celular tão grandão,
na mão dele aqui assim, ó. Nesse momento, Deus pegou e usou um policial e falou assim: esse telefone tocando aí. O menino foi tão ligeiro que ele falou assim: é minha mulher ligando, Senhor. E ele falou assim, o policial falou assim: então desliga essa bosta aí, desliga essa bosta antes que eu pise em cima. Irmãos, aí já vi mais um livramento. Primeiro livramento, não acharam o celular no carro. Os 20. Deus levou o cachorro, levou embora. Foi o primeiro livramento. O segundo livramento foi esse daí, que o menino pegou e falou que era a esposa dele, e só que eram os caras do raio 6, porque se o polícia manda ele atender o celular naquele momento e atende, se atende na hora ali, os caras do raio 6 iam falar assim: mas cadê vocês? Ia dar formação de quadrilha, os 5 estavam mortos, os 5 tinham morrido. Ou seja, se acha o celular tinha matado, Deus levou no celular. Se atende a ligação do celular, os 5 também tinham morrido. Todo mundo com passagem, por isso eles matam mesmo. A gente também tinha morrido. Ou seja, ali, irmãos, eu lembro que a gente ficou, acho que por 2 horas, a gente ficou até as 5 da manhã naquela rodovia. Eu tenho certeza que eles estavam decidindo matar a gente, mas Deus ali, ele acalmou o leão ali, conseguiu anestesiar. Ou seja, foram vários, irmãos, livramentos, vários, tá? Não vou contar, não vou muito mais adiante como testemunho, né? Inclusive numa feita para terminar, né? Eu tenho muito testemunho para contar, bastante coisa aconteceu nessa minha vida nesse meio tempo. E eu estava com um Golf numa época, fui numa outra cidade mais uma vez, ó, Deus já tinha me livrado na serra, né, da cadeia. O homem é muito besta, eu mesmo, entendeu? O ser humano tem que apanhar. Eu peguei, mais uma vez, vou de cavalo, vou numa cidade por nome de Americana, vou eu carregar meu carro de droga, estou indo no caminho, mais uma vez fui surpreendido pela polícia. Mais uma vez Deus agiu na minha vida, mais uma vez Deus me livrou, porque a polícia chegou até mim, ou seja, me caguetaram, né? Ou seja, eles pegou eu estava indo buscar. Se ele tivesse um pouquinho de perdido de paciência, se ele tivesse um pouquinho de paciência e esperasse eu voltar, porque eu ia voltar por ali, eu não ia desconfiar que eles estavam só em mim, eu não ia desconfiar de nada, eu ia voltar pelo mesmo caminho ali, porque para voltar para uma cidade tem que passar por aquela base. Eles iriam me pegar carregado, e eu ia tomar ali eu creio que ia ter tráfico internacional de droga pela quantidade de droga que eu ia trazer. Então eu comecei a falar assim: Deus, e no caminho quando ele me aborda, tanto é que prenderam o Golf meu nesse dia, onde ele ia de a pé 15 quilômetros, né? 15 quilômetros andei a pé, e por várias vezes, né? E o policial: você vai morrer, cadê a droga? Eu falei: não tem droga no meu carro, senhor, não tem droga no meu carro. E realmente o jeito que ele me tratou foi uma coisa dada. Então eu falo para você, jovem, você que está no testemunho, tá? Que está pensando em entrar no mundo das drogas, no mundo do crime, isso aí é uma ilusão, tá? O mundo das drogas é uma ilusão, tá? O diabo ele cega, ele quer te enganar, né? E dizer uma coisa para você, que após essa vida que você leva, após a vida que eu tenho, existe uma outra vida que é eterna, não compensa, tá bom? Estamos no comecinho de 2023, tá? Um dia antes do Natal agora de 2022, tá? Eu perdi um sobrinho de 17 anos por crime, tá? Estou contando um testemunho com o meu coração fechado, tá? A polícia matou ele, deu 3 tiros nele, deu um tiro no pescoço, deu um tiro no peito e na barriga dele, tá? E dizendo no laudo da polícia que ele trocou o tiro, foi tudo mentira, foi tudo armado. O inimigo, ele arma a situação, ele arma assim, se a pessoa não vigiar. Se você não vigiar, você cai certinho na armadilha do diabo, você cai certinho. Por várias vezes eu caí, e por inúmeras vezes Deus me conservou com vida, porque Deus, eu tenho certeza que Ele quis manter, né, eu com saúde, de pé e forte, firme como estou hoje, para pregar essa palavra, para cumprir o que Ele disse lá há 36 anos atrás, tá? Então, sai dessa vida de ilusão, sai desse mundo de perdição, porque o diabo ele está desesperado, tá? Sabemos nós que o arrebatamento está muito próximo, falta um pouco coxinho para nós buscar a sua igreja. Não compensa você trocar sua salvação por uma noite de festa, por um rolê. Não vale a pena você trocar Deus, né, por uma aventura, não compensa, né? Eu sou uma obra viva do que Deus fez na minha vida, de vários livramentos,
de tudo que eu passei na minha vida, né? Já tentei suicídio, já tentei me suicidar com overdose, já tentei me suicidar com roleta russa, tá? E são inúmeros testemunhos, assim, que não tem, vai ficar muito extenso, mas para você entender uma coisa, Deus, Ele ama a sua vida. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus, Ele chora quando o ímpio morre. Então, não compensa essa vida. Saia dessa vida de crime, saia dessa vida de engano. Não compensa. Amém? Hoje eu sou louvo a Deus pelo que Ele fez na minha vida, né? Louvo a Deus pela essa oportunidade que Ele me concede. Eu louvo a Deus pelo canal Semeando Vidas, está me proporcionando essa oportunidade. Deus está contando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu passado. Amém? Deus abençoe poderosamente você que está acompanhando, né, que vai assistir testemunho, que ele possa ser, né, um canal de bênção para a tua família, que ele possa ser um canal de bênção para o teu lar. Amém? Que Deus possa estar fazendo de você um grande pregador da palavra. Amém? Louvo a Deus pela vida do meu pastor, né, hoje no ministério de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, meu pastor Nelson de Moraes, né, um grande homem de Deus, um homem íntegro, né, um homem reto, um homem justo, né, um homem que me acolheu, um homem que me ajudou, um homem que tratou de mim, das minhas feridas, me ajudou, né, e hoje estou aqui, né, inclusive sua esposa, né, a irmã Ruth de Moraes, né, que foram os canais de bênção na minha vida, e que hoje estou aqui de pé, graças também a eles que têm buscado, e também louvo a Deus pela vida da minha esposa, que não desistiu de mim, né, desse homem que um dia teve um passado, mas que hoje estou aqui de pé, pronto e apto a atender o ídolo de Deus. Amém? Eu já quero agradecer também ao nosso irmão, o meu irmão Vandinho, muito obrigado, né, por nos acompanhar, por estar nos acompanhando, ao meu filho Estevão, vem aqui Estevão, lá do Pai Rico, a paz do Senhor para o povo de Deus. Esse aqui é o Estevão, amados. Esse aqui é o menino que há 14 anos atrás, quando Deus estava decidindo que se ia me levar ou não, falei, Deus, eu quero conhecer meu filho pelo menos, né? Está aqui hoje meu meninão, meu ruivão, né? Vai estar herdando aí, eu creio que vai ser um pregador da palavra, eu não sei o que Deus tem na vida dele, mas eu creio que ele vai ser um grande homem de Deus. Amém? A paz de Deus a todos, Deus abençoe, tenha todos uma ótima noite, um 2023 abençoado, tá? Foca em Deus, foca nos seus objetivos, foca no seu alvo, e dependendo da esquerda de A ou B, foca para frente, foca em Jesus. Amém? Não deixe que ninguém mate o seu sonho, não deixe ninguém sepultar os teus sonhos, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Louvo a Deus pelas dádivas que Ele tem feito na minha vida e por esse momento maravilhoso de poder estar aqui compartilhando um pedacinho da minha história com vocês. Amém? Desde já agradeço. A paz do Senhor esteja com todos. Desde já. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.